pessoal, então vamos lá. Hoje, dia 21, mais uma segunda-feira, nós vamos para a aula 16 e hoje nós vamos falar da combinação. Nós vamos tratar hoje do assunto de combinação simples. Por que combinação simples? Porque existe uma combinação com elementos repetidos, que não é o caso aqui agora. Na aula passada, eu havia dito para vocês sobre o arranjo, né? Havia falado para vocês sobre o arranjo, né? Arranjo simples também, que é arranjo sem repetição. Então, lá eu disse que o arranjo ele é usado quando a ordem importa, né? E quando a ordem não importa, nós vamos usar a combinação. Então, eu tenho aí uma setinha pra gente, que eu já falei na outra aula e vou repetir nessa. A ordem importa? Arranjo, não combinação. Então, você tem essa opção aí, tá bom? De você utilizar essas paradinhas aí que eu acabei de dizer. Então, vamos lá. Dado um conjunto A com N elementos, uma combinação simples desses N elementos tomados P a P é um subconjunto de A com P elementos. Vamos entender isso aqui. Eu coloquei até um resumindo aqui. Combinação simples é um agrupamento que não leva em consideração a ordem de elementos. E aí, eu tenho aqui uma outra fórmula que eu preciso de levar em consideração. Olha lá. O total de combinações de N elementos tomados P a P é, olha lá, o que tem diferente daquela fórmula da aula anterior? Eu tenho que eu resolvo um P fatorial embaixo, não é verdade? As fórmulas são bem parecidas, tá? E a outra começa com A, né, de arranjo, e essa com C de combinação. Então, tá aí a fórmula que você precisa saber para que você trabalhe a combinação. Como nós falamos na outra aula, os exercícios, eles podem ser resolvidos pelo princípio fundamental da contagem também. E aí, como é que eu vou saber quando é que eu uso combinação e quando eu uso arranjo? Gente, esse aí vai ter que ser através da leitura e da interpretação dos problemas, certo? Mas eu acredito que vocês não vão ter problema com isso, não. Então, nós vamos para os exemplos. Então, vamos lá, gente. Olha só, o primeiro exemplo. Determinar todas as combinações de 4 elementos. Olha só, eu tenho um conjunto com 4 elementos. O A, o B, C e D, tomadas 3 a 3. Então, eu vou agrupar essas letras de forma que ele forme subconjuntos, né? Subgrupos de 3. Beleza. Lembrando que, assim como no outro, né, dos arranjos, na fórmula do arranjo, o N sempre tem que ser, maior que o P. E o P, ele pode, no máximo, ser igual ao N, mas ele sempre será menor, no máximo igual ao N. Então, nessa situação aqui, eu poderia tomar de 4 em 4, mas eu nunca poderia tomar de 5 em 5, porque são 4 elementos, entendeu? Então, vamos lá. Como o exercício falou para eu determinar essas combinações, então eu não preciso, né, jogar exatamente na fórmula, porque falou todas as combinações, determine todas as combinações. Agora, se o exercício me pedisse quantas, aí eu precisaria sim jogar na fórmula. Só que nós vamos fazer as duas situações. Então, vamos lá. Eu tenho o A, o B, o C e o D. Gente, isso aqui é uma combinação em que não se leva em conta a ordem. A ordem pode acontecer, entendeu? A alteração que tanto faz. Eu vou estar escolhendo as 3 letras da mesma forma, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a possibilidade de escolher A, B, C. O que eu quero dizer é que nessa situação, CBA é a mesma coisa que ABC, entende? Eu tenho a possibilidade de escolher A, B, D, certo? Eu tenho a possibilidade de escolher A, C, D.
E aí, eu tenho a possibilidade também de excluir o A e vai ficar B, C, D. Então, são 4 possibilidades. Eu quero dizer de novo que se eu escolher aqui, ó, D, A, B, tanto faz, é a mesma coisa, as escolhas foram as mesmas. Como é que isso ficaria na fórmula? Olha lá na fórmula. Quem seria o seu N? O seu N seria sempre o maior número, que é o 4. E quem que seria o seu P? O seu P seria o agrupamento, é de 3 em 3, né? E aí é só seguir a fórmula lá em cima. Quem que é o N? O N é o primeiro aqui, vai ficar 4 fatorial. Embaixo eu faço P fatorial, entre parênteses, 4 menos 3 fatorial, certo? E aí é só resolver isso aqui. Esse aqui tá bem simples, essa conta, sabe? Eu vou conservar esse 4 fatorial aqui, porque aqui embaixo eu vou resolver, tá? Se eu vou resolver, então eu tenho 4 vezes menos 3, que vai dar 1 fatorial, certo? Agora sim, eu vou pensar. Poderia já ter resolvido esse aqui de cima, mas eu quis pensar aqui. Eu vou resolver o de cima até chegar no 3 fatorial, né? Que é logo ali. Então, vai ficar 4 vezes 3 fatorial. Gente, pensa comigo. 1 fatorial, todo mundo tá cansado de saber que é 1, não é? Então, o que que eu faço aqui? Corto. Sobrou 4 sobre 1. Então, quantas combinações eu tenho? 4. Então, levando em consideração que a ordem, né, nesse caso, ela não conta. Eu posso escolher A, B, C e C, B, A, que não vai alterar o meu problema, o meu resultado final, certo? Vamos para mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Dispondo de 5 pessoas, devo escolher 3 para formar uma comissão, na qual as pessoas realizarão a mesma função. Quantas são as possibilidades? Veja a dica que o exercício me dá de que a ordem não vai alterar o meu resultado. Olha só, as pessoas elas vão realizar a mesma função. Então, tranquilamente, eu vou lá e vou calcular, né, de 5, combinação de 5 tomados de 3 em 3, certo? Então, tanto faz eu escolher a primeira pessoa, a segunda e a terceira, ou alternar essas pessoas na ordem da escolha. Elas vão desenvolver a mesma função. E aí, nós vamos aqui, certo? Resolvendo a fórmula, né? A fórmula fica isso aqui, rapidinho, vocês sabem resolver isso aí, vão estar craque, já decorado isso aí. Então, vamos lá. 5 fatorial, vou conservar. Embaixo vai ficar 3 fatorial vezes 2 fatorial, porque 5 menos 3 dá 2. Aí, aqui eu vou resolver isso aqui. Então, o 5 eu vou desenvolver ele até chegar no 3 fatorial, ok, gente? Então, aqui 3 fatorial. Esse 2 aqui, eu já vou desenvolver ele. 2 fatorial é 2 vezes 1, ó. Tchau, tchau. O que que eu tenho aqui, gente? 5 vezes 4 vai dar o quê? 5 vezes 4 é 20. 2 vezes 1 é 2. Então, olha só. Eu tenho 10 possibilidades de escolhas aí. Dessas 5 pessoas em grupos de 3, em comissão de 3, certo? O exercício não perguntou quais são as possibilidades, então eu só tenho que apontar quantas. Vamos para o próximo aqui. Dispondo de 8 tipos de frutas, quero fazer uma vitamina com 3 frutas. De quantas maneiras posso escolher as 3 frutas? Gente, vamos pensar na situação. Eu estou fazendo aqui uma vitamina. Vitamina, como todo mundo sabe, você vai bater ela no liquidificador. Eu te pergunto, se você tiver dentre essas frutas, banana, maçã e mamão, você coloca banana, maçã e mamão, bate no liquidificador. Se você colocar maçã primeiro, mamão e banana por último e bater, não vai ser a mesma?
Então, a ordem não adianta aqui, ó, eu pensar em ordem. A ordem importa? Não. Então, é combinação. Então, vamos lá. Eu tenho combinação de 8 com frutas 3 a 3, não é isso? Então, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial, aqui 8 menos 3 fatorial. Por que que é sempre bom esperar aqui a subtração? Vou te mostrar por quê. Olha só. Quando você faz essa continha aqui, ó, 5 fatorial, então você vai desenvolver o 8 até chegar no 5. Se você tivesse desenvolvido antes, você ia estar desenvolvendo até chegar no 3, né? Então, vamos lá. Já que eu vou cortar o 5 fatorial e vou desenvolver o 8 até chegar lá, então vai ficar o quê? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, eu já vou desenvolver esse 3 aqui. Então, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Corto, certo? Então, gente, resolvendo essa conta aqui, 8 vezes 7 vezes 6, eu vou encontrar aqui, C de 8 e 3, eu vou encontrar 336. E 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Quando eu divido esses dois aqui, eu encontro 56. Então, são 56 possibilidades de vitaminas diferentes, certo? E agora, nós vamos para o último exemplo. Olha só, numa classe há 8 alunos e 5 são meninos. Então, vamos entender, eu tenho 5 meninos, se eu tenho 8 alunos, então eu tenho 3 meninas, correto? De quantas formas ou maneiras posso formar uma comissão de 2 meninos e 2 meninas? Então, são 2 comissões. Eu tenho uma comissão de meninos e eu tenho uma comissão de meninas. Na comissão de meninos, a combinação que eu vou usar, por que que a combinação? Porque a ordem que esses meninos vão ser escolhidos não me interfere no resultado. Então, eu tenho quantos meninos? Eu tenho 5 meninos e eu vou escolher eles de 2 em 2, certo? Vou formar duplas de meninos. Já as meninas, eu tenho 3 meninas e vou formar duplas, certo? Então, é só fazer esses dois resultados aqui de combinação e depois multiplicar o resultado delas. Então, vamos lá. C, 5 e 2. Então, vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, né? Que multiplica 5 menos 2 fatorial, ok? Então, resolvendo isso aqui, eu já sei que a resposta vai dar 3 aqui, né? Ó, 2 fatorial e aqui 3 fatorial. Quando eu resolver isso aqui, eu vou resolver nesse cantinho aqui mesmo. Eu vou ter o quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Corto. Gente, 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. E aí, aqui, eu vou fazer das meninas, certo? Então, vamos lá. 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial, certo? Eu já saquei que aqui vai dar 1 fatorial, então, já vou resolvendo esse aqui até chegar no 2 fatorial, ó, 2 fatorial, aqui vai dar 1 fatorial. Corto, 1 fatorial, gente, dá 1, não dá? Então, 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, como eu tenho que multiplicar, aqui deu 10 e aqui deu 3. Então, quantas possibilidades aí de comissões nessa situação? 30 possibilidades. Espero que vocês tenham aprendido. Façam a minha lista, tá? Vejam até o final e assistam minha aula. Beijinho e fiquem com Deus.